Brasil! Vamos lá, Marcelo, vamos aprender agora, hein? Presta atenção, você que está em casa, gente, que esse momento do artesanato é um momento muito maravilhoso no programa, em qual aí você que faz artesanato em casa aprende muitas coisas. No ano passado, olha, muitas dicas poderosas, as pessoas começaram a ganhar dinheiro, aumentar a renda, faturamento em casa. E hoje ela vai ensinar isso aqui que é lindo, principalmente agora a volta das aulas, né? Patrícia Godoy, que é artesã, encadernação, que é uma dica excelente para voltar às aulas. Bem-vinda. Muito obrigada. Tá bom. Querida, explica tudo, mostra material. Aqui eu trouxe a capa cortada, porque aqui eu começo desde o início. Uma dica que eu dou legal para ir para as mães, material personalizado, é super caro, né? Você vai comprar com tema, você compra material com temas de personagens, essas coisas ficam sempre mais caro. Eu posso estar comprando, até mesmo para fazer essa técnica que eu estou utilizando agora, aqueles cadernos de brochura, né? Que já vem com a capa, as folhas todas. E eu posso estar trabalhando em cima daquele caderno. Eu vou só adiantar o passo e aí eu já explico a parte de que dá para elas com certeza economizarem em casa e economizar bem. Aqui, ó, eu começo passando a cola. Somente aqui na borda. Venho aqui com a minha régua e sobreponho. Qual que é esse material aqui. aí? Esse eu tô trabalhando com papelão cinza. Tá. Ele é um material, hoje ele não é mais difícil de encontrar. Eu consigo encontrar ele em papelaria tranquilamente. Uhum. Aí aqui eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Passei a cola. Venho aqui, novamente a régua e fixo aqui. Então aqui, ó, essa parte é como se fosse o caderno que eu comprei numa loja, né? Essa parte da capa. Venho aqui com ele, aqui eu trabalhei com tecido, venho, corto um tecido. Qual é o melhor tecido para fazer? 100% algodão. 100% algodão. O tricoline é o tecido mais fácil de trabalhar. Venho aqui, ó, deixo uma margem para todos os lados e vou fazer a colagem. Então, venho aqui com um rolinho, passo cola em toda a superfície nessa parte aqui primeiro. Passei a cola. Gasga não, gente. Venho aqui, ó, com a peça sobre o tecido. Então, eu venho aqui, fixo e estico. Vou virar. Qual o segredo para não dar ruguinha? Passar bem ele aqui, ó. Eu usei, a cola não pode ser muito, porque ela acaba transbordando. Sim. Se ela ficar pouquinha, ela também não cola. Então, uma quantidade que dê pra, né, eu veja que tem toda a superfície, mas não muita. Tá. E uma dica que eu dou, aqui legal, por exemplo, fiz essa parte, eu deixei, você vem e consegue ver uma ruguinha, vem com o ferro de passar quente. Eu passo e ele alisa o meu tecido. Então, vim aqui, fiz, vou montar aqui a lombada. Qual que é essa cola? Essa é a cola extra. PVA extra, a marca indiferente, é só legal optar pela cola PVA mesmo. Então, vou passar aqui na lombada e vou marcar essa lombada. Venho aqui agora com o auxílio da espátula. Sim. Marco aqui, ó, venho para esse lado, viro e vou pro outro. Marco a lombada e faço novamente a outra coifa. Fiz. Sim. Acabo de colar o restante da capa. Novamente aqui eu venho com um rolinho, porque a superfície é maior. Você ministra cursos? Sim. Quando vai ter? Quando vai começar? Agora eu já volto na segunda quinzena de fevereiro. O ateliê fica aqui em Santo André. Convida todo mundo já. Agora quinzena de fevereiro a gente já tá voltando com as aulas no ateliê. Como é o nome do ateliê, as redes sociais? Ateliê Patrícia Godoy, tanto no Facebook ou no Instagram, também como Patrícia Godoy. Ó,
Fiz essa parte. Eu venho com uma régua de mais ou menos 1,5 cm, vou marcar. Aqui eu posso marcar com uma caneta, cortar com uma tesoura, posso vir cortar com um cortador circular. Se em casa, vou fazer para os meus filhos, não tenho o cortador circular, que é um material mais como se fosse profissional, venho na tesoura, não tem problema. Então, marco todo e corto. Tá. Enquanto você corta, aqui tem perguntas para você. Diga, Levi. Ela pergunta se cola branca funciona, cola branca tradicional. A PVA extra. Não é aquela indicado. branca de escola, não. Apenas tradicional de escola, não, né? A de escola não, porque ela vai descolar. Então, perfeito. É a extra mesmo. Fiz isso, cortei tudo com um e-mail. Sou das antigas, né? Vem lá naquela cola. Escole se for capaz, né? Cola de escola, gente. É isso mesmo. A mesma margem que eu deixei aqui, eu vou fazer uma marcação aqui. Sim. Por que eu vou fazer? Eu vou fazer esse canto. Para quem está acostumado com a cartonagem, a gente usa muito fio de cabelo, que a gente vem e corta o canto. Aqui eu vou ensinar uma outra forma de fazer. Não vou cortar o canto. Eu vou passar a cola aqui no meio. Passei a cola, dobro a primeira ponta. Sim. Venho aqui, pressiono com a espátula. E vou deixar dessa forma. Já deixa perfeito, né? Já deixo perfeito. E aqui o que é legal também dessa forma, se eu usar um linho, um tecido mais grosso, ele pode desfiar. Então, eu fazendo dessa forma, é mais difícil de estar desfiando, fica mais fácil. Aí eu vou fazer isso exatamente dos 4 lados. Sim. Então, venho aqui. Mais prático, né, do que aquele corte. É mais prático. Eu trabalho muito com linho, que nem essas outras peças que eu trouxe. Lindas essas peças suas, né? Elas são todas em linho. E aí o linho, ele é mais difícil de trabalhar. Então, aí o que eu costumo fazer? Sempre nesse acabamento para não desfiar. Então, eu venho aqui. Já vou passar nos dois e fechar. E a questão se a pessoa, a maioria o gasto, né? Porque muita gente pode fazer isso também como um método de fazer um complemento na renda de casa. De renda, como que ela consegue fazer o cálculo? Quanto ela gasta, com quanto ela consegue vender também? Ela vai geralmente ela tem que calcular o que ela gastou de material e a gente fala para calcular vezes 3. Mas acaba sendo relativo, porque às vezes eu consigo um material mais barato, né? Às vezes, dependendo do tecido que eu vou trabalhar, eu tenho um outro custo. Então ela precisa ver o que ela já tem em casa e aproveitar. Porque de repente isso aqui é uma peça pequena, eu consigo até aproveitar o que eu tenho em casa. Então como fonte de renda, eu acho que é um trabalho legal também. Somente agora não volto às aulas para montar em um kit escolar, fica bem bacana. E também dependendo do material também, ela consegue uma produtividade maior, né? Consegue. Quanto você gastou para fazer este que você está fazendo, essa encadernação? Esse daqui, mais ou menos. Uns R$10. R$10. Gastei R$10. E é uma peça que eu posso vender a 25. Sim. Ó. E aí a mesma coisa, vou fazer isso em todas as laterais. Sim. Ela vai ficar dessa forma. Colei aqui, fiz as minhas lombadas, fica, né? E olha o acabamento desse canto. Deixa eu pegar para os meninos verem. Olha o acabamento, fica bem legal. Aí já tenho aqui. Eu já tenho o miolo pronto, que eu vou vir aqui. Simplesmente eu vou passar cola na primeira folha. Passei cola em toda ela. Ajusto aqui o meio e eu não vou com a folha, eu deito a capa. Deitei a capa. A minha primeira folha aqui já tá colada. Gente, é muito prático, né? Muito, né? Então, essa é uma peça, se eu gastei R$10, eu consigo vender a 25, quantas peças dessa eu faço num dia? Essa peça dá pra fazer bastante, né? Dá. E depois vai enriquecendo também, né? Quanto tempo leva um curso? Você ministra um curso em quanto tempo para iniciantes? E aí vai depender do que ela quer fazer. Vai depender do que ela busca. Por exemplo, essa daqui
Em uma aula, ela consegue fazer uns 3. O conjuntinho, por exemplo. Deixa eu mostrar o conjunto. Numa aula, tranquilamente, ela sai com um conjuntinho desse pronto. Ai, que fofo esse conjunto. Olha que graça. Olha que lindo, gente. Até para presentear, né? Lindo. Eu ganhei o presente seu hoje. Muito fofo, por sinal, viu? Gostou? Parabéns. Olha que linda essas rosas. Tá vendo, Levi? Você pode aprender. Em casa aí é uma terapia, o artesanato também, né? O artesanato forma de hoje, terapia. ele engloba fonte de renda, ele engloba... Mudou tudo, né? O trabalho psicológico, assim, Mudou uma tudo. terapia. Ele é um trabalho super gostoso E é rápido, de se tá fazer. vendo? E rápido. Olha lá. Aqui. A gente já tem mais um pronto. Mais um caderninho. Mais um caderninho para nossa coleção. Adorei. Gostou? Redes sociais, gata. Convido todo Ateliê mundo. Patrícia Godoy, tanto no Facebook como no Instagram. Tem um Aí lá, telefone quem que quiser você achar? cursos, 4459-7811. Obrigada. Imagina, eu que Parabéns, agradeço. viu? Muito obrigada, tá? Adorei. Até a Lindo o próxima. seu trabalho. Fica à Obrigada. vontade. Edu Scarfon, e aí? Como estamos? Joia, melhor agora. Coisa boa. E agora? E hoje? O que vamos falar, né? Do que vamos falar hoje? Então, a pauta hoje, Nani, é sobre como alguns fatos que acontecem na nossa vida, eles soam como tão impactantes, negativamente falando, que fazem com que algumas pessoas parem na vida e não consigam progredir, não consigam dar continuidade. E para falar sobre isso, a gente vai contar a história um pouquinho da Maria dos Pacotes, né? Que foi uma personagem, né, de Jundiaí, no interior de São Paulo. Alguém que existiu, né, faleceu no ano de 2009. Então, na verdade, Nani, o nome dela, né, era Carlota Edith Barbieri, e ela faleceu com 84 anos no ano de 2009. Então, ela foi muito conhecida, né, na cidade, principalmente pelo hábito de carregar pacotes consigo, né, que ela pendurava, e ela perambulava pelas ruas, né? Todo mundo comentava sobre ela, era uma figura bastante conhecida, às vezes bastante agressiva com as pessoas, corria atrás das crianças, e os pais até, para repreender os seus filhos, quando faziam algo de errado, ao invés de dizer sobre o homem do saco, né, eles falavam, cuidado com a Maria dos Pacotes, não vou te entregar para a Maria dos Pacotes. Então ela era bastante conhecida. Mas o fato principal é o que levou ela, né, a chegar nessa situação. Então era uma mulher frágil, né, bem branquinha, olhos azuis, italiana, né? que eram bem marcantes, né, aparência italiana, e ficou nervosa, sempre andando com esses pacotes que ninguém sabia o que ela trazia neles, né, inclusive. E daí acontece que depois de um atropelamento, né, ela ficou ainda mais frágil e passou a viver no centro da cidade, né, num local que era uma espécie de uma pensão. E debaixo do colchão que ela dormia, ela deixava um jornal da época, dos anos 60, na verdade, que contava a história dela, né, de algo que não aconteceu, que foi o casamento dela. Então, ela passou por uma situação que ela foi deixada no altar, né? E daí o que acontece é que a partir disso ela ficou traumatizada. E daí ela paralisou. Então foi um grande trauma para ela. Ela não conseguiu mais prosseguir. E para muitos, os pacotes que ela carregava, inclusive, eram os presentes, né? Ou simbolizava, né, os presentes do casamento dela. E daí ela faleceu no ano de 2009. Mas ela não foi internada para um tratamento, nada? Não, muito simples, né, na verdade. Ela tinha... Aí era a foto do casamento, né, na época. Então, o que acontece é que ela paralisou quando aconteceu isso, passou a viver perambulando pelas ruas, né? E daí, ou seja, a mente dela ficou totalmente tumultuada e daí o corpo físico depois de um tempo também, após esse atropelamento. Ela faleceu em 2009, né, com 84 anos. Nossa. E daí a mensagem aqui, a reflexão, é da importância, porque todos nós podemos passar por situações complicadas, né, na vida. Traumas. Vários traumas, né? Só as pessoas para saber aquilo que elas vivem, né, durante a jornada, né? E muitos traumas aí podem acontecer. Então, na verdade, a gente precisa criar uma forma, né, de conseguir modificar isso, para que isso não crie tantos traumas, abalos, problemas, seja no nosso campo emocional, na nossa mente ou até no espírito, porque tem feridas, né, que se cristalizam na nossa alma. Aí as questões somatiza, vira enfermidade. Exatamente, vira enfermidade no corpo físico, pode virar karma para quem acredita, né, na continuidade, nas vidas seguintes e por aí vai. Então, na verdade, Nani, existem dicas simples que a gente pode utilizar
para a gente conseguir ressignificar uma situação. É claro que o tempo, né, é que vai ajudar bastante, porque as coisas vão aliviando conforme os anos vão passando também. Mas assim, a gente pode recorrer a várias medidas terapêuticas, como os florais, o uso dos cristais também, práticas como o Ho'oponopono, né, não sei se você já ouviu falar. O Ho'oponopono se norteia por 4 princípios básicos, né? Que é o sinto muito, eu te perdoo, te amo e sou grato. Então são frases que a pessoa pode ficar falando para si internamente diversas vezes, pensando na situação, visando tirar aquele peso, aquela carga que liga ela ainda energeticamente falando com o problema que foi vivido. Ou práticas de ressignificação também, onde a gente fecha os nossos olhos, se concentra, viaja mentalmente até o momento onde tudo aconteceu e a gente passa a tentar ver as coisas com outros olhos, perdoando as pessoas que estão envolvidas naquela situação ou agradecendo de algum modo, por mais que a situação seja dolorosa, que a gente fala, como que eu vou agradecer por uma situação difícil, algo que ainda me faz mal, me causa mágoa, tristeza, ressentimento, mas aquela situação, de algum modo, ela colaborou para aquilo que você é hoje, ou para o seu aprendizado, ou para você se desenvolver, para você obter uma sabedoria de vida. Então é importante a gente tentar ressignificar, entender que, às vezes, a gente vive na vida, não necessariamente parece o que a também gente que é uma quer. certa fragilidade também, né? Mas alguns traumas conseguem marcar e te atrapalhar a sua vida. Algumas pessoas são mais frágeis. Ai, algumas almas são mais frágeis do que outras para lidar com determinadas coisas. Então, às vezes, a gente pega um mapa astral e a gente vê uma pessoa, sei lá, que tem muitos astros em Capricórnio. É uma pessoa que tende a ser forte, resistente, né? Dura na queda. Mas se a gente tem vários astros no signo de Peixes, é uma pessoa que vai ser mais sensível, emotiva, frágil, que vai sofrer muito mais pelas coisas, né, do que uma pessoa que tem astros em Capricórnio. Então, realmente tem coisas que elas são muito traumatizantes e a gente precisa de um suporte, né, ou conhecer técnicas para a gente conseguir sair dessa. Quando não tem esse suporte, Edu? Aí quem está em casa consegue ajudar? Consegue, Nani. A gente tem que conhecer essas técnicas. Por exemplo, nós podemos fechar os olhos, ir até a situação, ressignificar a situação, desejar que as pessoas estejam bem, mesmo aquelas pessoas que nos fizeram mal, onde quer que elas estejam, né? Que elas possam estar bem, os caminhos não precisam se cruzar novamente, mas a partir do momento que você deseja o melhor para o outro de coração, você consegue se liberar também do outro, se libertar, sabe? Difícil. É difícil. É um exercício difícil, que tem pessoas que você quer esganar, né? Exatamente. Por isso que nós temos que fazer demasiadas vezes, né? Com o tempo, porque o tempo vai aliviando, né? As situações vão diminuindo um pouco a importância com o passar do tempo. O que a gente não pode fazer é deixar com que os fatos paralisem a gente. A sua vida, né? Você não pode, tem que tocar. Você tem que tocar a vida. Tem que seguir. E você tem que treinar a sua mente para focar em outras coisas também. Qual é o tempo, de fato, fisicamente, que a gente vivencia uma dor, uma situação dessa? Então, o que seria de praxe? É muito relativo. 3 meses? Eu já ouvi casos, assim, por exemplo, quando envolve luto, que envolve-se até 2 anos, né? 2, 3 anos. O luto é 2 anos. Exatamente. Mas e essas pequenas situações? Então, tem situações de amor quando envolve traição, que normalmente a gente considera 1 ano, né? Por exemplo, você construiu uma vida junto com a pessoa. Você descobre que a pessoa te traiu, né? Que você construiu o plano sozinho, que a pessoa não estava engajada com aquilo, de repente arrumou uma outra pessoa, te deixou e às vezes não quer mais nem contato com você. Normalmente, o período estimado é de 1 ano. É muito tempo, né? Vamos reduzir isso aí para 6 meses, gente. Muito tempo. Por isso que a gente tem que utilizar alguma coisa que possa nos ajudar. Água com ametista, por exemplo, elixir. A pessoa deixa 3 ametistas grandes numa jarra, né, de água filtrada por 24 horas. Programa essa água. Direciona suas mãos para ela dizendo que essa água possa me ajudar a me libertar, transmutar tudo que é negativo e me deixar em paz. Daí no dia seguinte você tira essa água da jarra, põe em garrafinhas e vai bebendo durante o dia. Põe mais água na jarra, programa de novo para você ter para o outro dia. Consome essa água por 30 dias. Isso vai ajudando a acalmar o coração, porque a ametista é calmante, tranquiliza, transmuta as energias. Então, se a gente recorre a esse tipo de prática, a gente consegue diminuir esse tempo. Sim. Esse tempo de luto, esse tempo de dificuldade. A gente tem que recorrer a alguma coisa. A espiritualidade ela é importante nesse processo e ajuda bastante, né? Então, dentro da sua religião, daquilo que você gosta, daquilo que te faz bem, você pode recorrer a isso, né? Mas é importante que a gente tenha alguma válvula de escape que seja produtiva, porque as pessoas têm válvulas que são negativas. Drogas, vícios, bebida. Álcool, né? Nicotina.
ou recorrem a outras formas de obter prazer também, achando que vai solucionar e, na verdade, às vezes está piorando, né? Piorando, criando novos problemas, se prejudicando, criando ou adquirindo doenças também. Então, é importante que a gente merece tenha. isso, né? Ninguém merece, mas... Eu lembro, Edu, porque minha mãe, minha falecida mãe, quando meu pai separou dela, com 3 meses ela passou a ter diabetes emocional. Ela desenvolveu um diabetes emocional 3 meses. E faleceu decorrente ao diabetes. E o quanto ela não tinha acumulado de emoções conturbadas, né, antes disso, para que pudesse desenvolver esse problema. Exatamente. Mas para algumas pessoas é muito difícil. Por exemplo, ali não aceitou o fato de ter sido deixada, né, no altar, por exemplo, que é difícil. Difícil, né? hein? Difícil. Mas assim, a vida que segue, a vida que continua. Mas se deixar no altar, isso é muito complicado mesmo, né? Mas a gente pode escolher como a gente quer enxergar as situações, Nani. Que a gente pode escolher também enxergar que foi um livramento. Um livramento. Vai saber se o casamento não seria uma coisa problemática, né? Uma tragédia, com dificuldade, com dor. Então, às vezes, é preferível que a gente note que, de repente, a vida está dando uma oportunidade para a gente, um presente. Está livrando a gente de ter um problema, né? E a gente não vê isso, porque não enxerga, não quer enxergar, né, as coisas desse modo. Só quer enxergar ali sob o ponto de vista do vitimismo, né? Do que você está sentindo na hora. Tristeza, fui deixado, né? Como que vai ser daqui para frente. A gente colabora com o cérebro, né? Exato. Para cair no negativo, no pessimismo, é muito fácil. Eu costumo dizer que a mente, ela tem esse nome porque ela mente o tempo todo para a gente. Né? E é verdade, porque... Perceba que você tem muito mais pensamentos que tentam jogar você para baixo, que tentam te destruir, te tumultuar emocionalmente, acabar com a sua autoestima, com a sua autoconfiança. Né? Não, muitas vezes também o fato de você ir lá, se você tem alguma coisa a resolver com alguém, também ajuda você ir lá, sentar calmamente, conversar, para tentar chegar num acordo. Você é muito calmo. Né? Eu sou uma pessoa muito calma. Uma pessoa sem estresse, totalmente zen, só que não, né? Mas eu falo assim, que às vezes é bom você, além de você trabalhar isso com você no seu interior, você ir lá e conversar com a pessoa, tentar acertar algumas coisas. Você não pode ficar engasgado, você não pode ficar engasgado com nada nessa vida, né, Nem deve, nem Essa deve. coisa faz mal você não falar. Porque você fica remoendo aquilo, né? Exato. E quanto mais você demora para poder resolver, mais situações você vai criando dentro de si. Exatamente. E tem aquelas situações também onde a gente até gostaria de conversar, seria recomendado, mas não tem como, porque ou perdeu o contato, ou a pessoa ficou no seu passado, não tem mais como você encontrá-la, ou a pessoa faleceu, desencarnou. Mas aí o que você pode fazer? Existe um ritual muito simples. A gente acende uma vela amarela que representa a comunicação, uma vela rosa que representa a harmonia. Põe uma foto da pessoa entre as duas velas ou um papel com o nome dela. Você vai chamando a pessoa espiritualmente, fecha os olhos, aí você diz... eu peço aos guardiões e protetores de fulano de tal que autorizem para que o espírito dele venha até mim. Que ele possa estar protegido onde ele está, onde ele vive, na casa dele, mas que o espírito venha e ouça o que eu tenho a dizer. E daí você fala tudo o que você gostaria, você lava a alma, né? Você fala sozinho na sua casa, fecha os olhos, só as duas velas, amarela, rosa, você lava a sua alma. Já xinga, ali já pede licença, os guardiões já xingam, já briga. O objetivo não pode ser esse. Se você está engasgado, né, já chama, pede permissão, todo mundo. Se você começa a brigar, né, bem? Depende da situação. Você tem que pensar que você acendeu uma velinha rosa para ficar em harmonia ali, para fazer as pazes com aquele espírito. Você é muito equilibrado. Para poder liberar as emoções negativas, né, e pedir para que aquele espírito siga em paz. Eu já ia queimar esse papel com a foto. De jeito nenhum. Eu já ia queimar. Não, tem que já trocava até a vela. Tem que pedir para que haja harmonia entre os dois espíritos, para que cada um possa prosseguir onde quer que esteja, né? Se está desencarnado, se está vivendo, sim, vai na paz. Se está vivendo, mas num outro local, uma outra cidade, um outro país, que esteja bem, em paz. Porque se estiver bem, né, e você conseguir desejar o melhor... exatamente. Você consegue desejar o melhor para o outro, esse melhor vem para você também. Então, assim, às vezes, como o Levi falou, se der para a gente conversar, bacana. Se não der, faz esse exercício na sua casa. E isso você pode fazer até semanalmente, uma vez por semana. Quarta-feira é dia de Mercúrio, que rege comunicação, é um bom dia pela astrologia para você fazer. Então você pode fazer repetidas vezes visando se liberar desse problema, liberar o outro também, né?
Se libertar. Exatamente. E fazer as coisas melhorarem. Mas é difícil, hein? Vou te falar que esse exercício eu não sou das boas, eu não sou das melhores para indicar, não. Ó, tem um comentário. Eu já mandava, já resolvi de outro jeito. Você já ia lá e causava, né? Não, eu nem ia causar, mas me poupe. Perdão não é pra mim, não. Ó, A tem pessoa um acha que tem que comentário pensar, a do pessoa tem que Reginaldo. pensar antes de magoar, a pessoa tem que pensar no que vai fazer, entendeu? Analisar. Às vezes o impulso também, Não, né? impulso não. Impulso você tem que respirar, conta até 10, até 20. Aliás, esse é um ano que vai ser regido por Marte, né? A partir do mês que vem, a partir de março. Então, a impulsividade vai estar em alta. Tem que tomar As pessoas têm cuidado. que se policiar muito para não magoar umas às outras, que é um ano propenso para separação, é um ano propenso para briga de sócios, conflitos, porque as pessoas estarão todas muito impulsivas, irritadas. Então, é um ano que tem que se policiar bastante. Ali, Pedra Rosa. Ó, tem o comentário aqui do Reginaldo, que ele fala o seguinte: eu tenho um trauma com mulheres de nome Maria. Todas as 4 com esse mesmo nome que eu tive na minha vida foi um desastre. Olha só, tem um karma com as Marias. Ô, coitado! O homem Esse tem deve ser karma daquele- com o nome de Maria, a mulher Ele pode chamar chega Maria. na balada, a primeira coisa que pergunta é o nome. Se for Maria, ele já sai. Tá fora. né? Mas tem muita Coitado. gente que faz isso com signo. Signo Quando tá eu sou. conhecendo, você também é assim? Eu, por exemplo, se eu pergunto assim, qual é o seu signo? Se falar assim, Gêmeos, já me dá uma assustada. É. Se falar Câncer, eu já acho Escorpião, suave. Muita gente que faz isso. Escorpião é problema, tem que tomar cuidado, porque normalmente é assassino. Aquário, é o ó. Taurino é teimoso, mas é bom, só escuta os amigos. Peixes também, às vezes o pessoal Sensível. escapa, né? Então, que signo que é bom, bem? Pra se Nós já relacionar- falamos 6 aí pra afastar. Não, na verdade, isso é um preconceito acerca dos Eu signos. gosto de Câncer. Câncer eu acho sensível, bacana, legal. Mas pensa que Capricórnio. se for um canceriano, mas ele tem de repente uma lua em peixes, tem um ascendente Chorão. escorpião, aí já muda. É Vai chorão? ser pior, porque vai ser muito emocional. Vai ser um canceriano dramático, emocional, vítima. Então, na verdade, fora o signo, gente, a dica é sempre ver o mapa astral da pessoa, que é um mapa que vai mostrar se é uma pessoa que combina ou não com você. Tá bom, vou analisar o que não combina. Qual o melhor pra combinar? É Capricórnio com Virgem, não é? Então, tem os opostos complementares, né? Capricórnio combina com Câncer, normalmente são opostos, né? Meus melhores amigos é Capricórnio. Áries combina com Libra. Não, com Virgem. O que combina com Virgem? Então, Virgem está na casa 6, casa 12, Peixes. Peixes combinaria com Virgem. Pisciano? Porque o Virgem ele é muito prático. O Pisciano ele é mais emocional. Então, o Peixes traz um pouco mais de emoção para a vida do Virgem, que tende a ser prática Racional e demais. racional. Exatamente. Adorei. Tauro, meu Deus, agora eu comecei. Taurino, o que combina com touro? Escorpião. Porque Levi, touro é muito material. Maca e Levi, a combinação perfeita. Exatamente. É. O negócio já tá rolando clima de Depois amor. pega meu tô WhatsApp aí, vendo. marca pra gente conversar. Para que você tava comprando aliança hoje. Eu odeio esse tipo de coisa, já não confio em escorpião por isso. Tava comprando aliança de casamento hoje, eu tenho que contar pra equipe, tava comprando aliança de casamento hoje e tá aí de charminho em cima da maca. Qual é o signo que adora falar a vida dos outros? Tem algum signo desse ou da Nani? Tá comprando aliança, já declarou, vai casar, comprando aliança e fica aí de gracinha. Tá vendo? Edu, Ela adora entregar, né? Eu acho As que é pra ir redes pro intervalo sociais. comercial, viu, madame? Claro. as redes sociais, meu gato, aqui, do Edu Escarpão. Gente, tô com Edu Scarpon, Facebook, Instagram, segue lá no Insta que eu tô pondo sempre dicas Pode seguir que o diárias, Insta dele né? tá maravilhoso, ele tá movimentando Tô movimentando mesmo. diariamente, sempre uma dica de ritual, de autoajuda, mentalização. Então segue lá e o Faces da Lua tem os contatos aqui para leitura de tarô, para consulta ou para você saber sobre Fala o cursos telefone. também. 2306-1751. Tem ritual hoje? Hoje tem de lua cheia, às 8 Aberto da ao noite. público? Aberto ao público. Vai ser um momento que a gente se une para fazer mentalizações em torno dos nossos propósitos, dos nossos intentos. Certo, maravilhoso. Nós vamos pro intervalo comercial e eu te convido para ficar no Chá da Tarde comigo. Combinado? Obrigado, um prazer. A gente volta já já. Libera o som, DJ. Vamos animar.